ensino e estamos transmitindo o ensino. É simples dessa forma, recebemos e transmitimos, mas o próprio Deus não pode me ensinar, pode e ensina, mas certamente se você está vinculado a uma igreja, saiba você que o Espírito do Senhor está na direção desse trabalho, está na direção da igreja, e vai usar a tua liderança para abençoar você com entendimento, com conhecimento, e vai te capacitar para que você possa transmitir a visão da igreja. Entendeu? Aí vai haver crescimento. E nós de cada coisa que quebreiro, estarão divididos e não vai haver batizando. Mas o Espírito do Senhor. E quando somarmos força e atentarmos para a visão que é da igreja, dada pelo Espírito de Deus, certamente a igreja vai crescer e vai se multiplicar. Uma outra coisa importantíssima, que é característica da igreja de Jesus, era da igreja primitiva e tem que ser da nossa. Se não é, será em nome de Jesus. Eu plenamente creio que é direção do Espírito Santo de Deus, que a direção do Espírito Santo está na nossa igreja. Alguém mais crê isso? Glória a Deus. Uma característica da igreja de Jesus é que ela está debaixo da direção do Espírito de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constitui bispos e pastores e líderes e presbíteros para a igreja, a qual ele comprou com o seu sangue. A igreja de Jesus, a igreja primitiva, a igreja de Deus é uma igreja que foi comprada com o sangue de Deus. É o sangue do Senhor que cobre a igreja de Jesus. Está entendendo isso? É a cobertura do sangue, é o que há de mais luminoso que Deus nos entregou, é a essência da vida, pois a vida está no sangue, pela qual Deus nos entregou sobre o altar, em forma de oferecimento, em forma de sacrifício, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. E é pelo sangue de Jesus que nós nos reunimos, e a nossa salvação está assegurada pelo sangue derramado de Jesus lá na cruz, lá no Calvário. E a liderança que é constituída, uma outra característica da igreja de Jesus, a liderança que é constituída dentro do ministério é uma liderança formada pelo Espírito Santo de Deus. E deixa eu me dizer que eu estou sacudido aqui por dentro, por causa do Espírito Santo do Senhor que está falando comigo e com você nesse instante. Porque eu tenho certeza que a revelação de Deus para a igreja como igreja, para estarmos juntos como igreja, porque somos igreja do Senhor e precisamos nos unir como igreja e estarmos ligados uns aos outros como igreja, porque alguns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente como apóstolos, depois em segundo lugar como profetas, em terceiro lugar como mestres, em quarto lugar como operador de milagre, depois dons de curar, depois socorros, depois administração, depois variedade de línguas, das muitas listas que são colocadas na Escritura Sagrada. Aqui eu citei uma delas, de uma ordem, de uma hierarquia, de um sentido para que o trabalho seja feito. Deus constituiu o apóstolo primeiro. Quem é apóstolo? Apóstolo é aquela pessoa que literalmente significa enviada por Deus, e cuja função é trazer a visão de Deus sobre a igreja, é trazer a visão para a igreja e da igreja para as pessoas que estão fora dela. Apóstolo é aquele que dá a direção, é aquela pessoa usada por Deus, que é enviada pelo Senhor para que a igreja tenha a visão de Deus sobre aquilo, a forma como Deus quer e deve conduzir aquela ou essa obra. Entenderam, irmãos? Depois, profetas. Sem o espírito da profecia, a igreja morre. O povo perece não havendo profecia, o povo perece. Mas que profecia? A profecia da eternidade reservada para os salvos é a principal delas. A profecia bíblica no seu contexto, no seu conjunto. Amém. E também, em muitos casos, há muita necessidade de pessoas que recebam um direcionamento específico do Senhor para a sua vida. E o Senhor Deus se utiliza e usa de profeta, sim, para que pessoas possam estar recebendo, em um momento de fragilidade espiritual, em um momento de uma extrema necessidade, uma palavra específica sobre a sua vida, sobre a situação, sobre o seu destino, para que a pessoa possa nortear o seu crescimento espiritual para alcançar aquele alvo que é proposto por Deus. Em terceiro lugar, mestre. Pessoas que possam estar vasculhando a Escritura, ensinando a Escritura Sagrada para os irmãos. Depois, operadores de milagres.
E aqui eu quero falar o seguinte: existe uma distorção muito grande na igreja de Laodiceia, onde as pessoas estão colocando operadores de milagres em primeiro lugar, menosprezando a visão bíblica da palavra do Senhor, e simplesmente buscando aquilo que é visível aos olhos, ou aquilo que pode satisfazer o interesse da carne. Deu para entender isso? Amém? Compreendeu? Alguém mais compreendeu isso? Alguns compreenderam. Amém por isso, glórias a Deus. Uma outra característica da igreja: a igreja se reunia no templo, no caso a sinagoga, não havia a igreja tal como nós a conhecemos hoje, e de casa em casa. O apóstolo Paulo declara em Atos 20:20 que jamais deixando de vos anunciar publicamente aonde? Nas praças, nas sinagogas e de casa em casa. Interessante notar que o crente despreparado muitas vezes ele tem o desejo de visitar, só que ele vai e promove 3 minutos de bênção e 17 de maldição. Em verdade, as pessoas que devem é um convite do Senhor para que a igreja possa crescer, estando de casa em casa. Isso naquele tempo, queridos, a Ásia toda, todo o continente asiático foi evangelizado em 2 anos por cristãos que não tinham internet, não tinham rádio, não tinham televisão, não tinham nem microfone. E como que eles fizeram isso? De casa em casa, nas praças e no templo. Agora, deixa eu te dar uma característica, talvez a principal delas, da igreja de Atos Apóstolos, da igreja de Jesus, da igreja que representa o reino de Deus. Esta igreja, declara comigo, você confia em mim? Antes mesmo de falar, declara comigo: as portas de onde? Então vamos lá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E essa promessa, essa palavra profética, essa verdade espiritual, é talvez a maior característica de aquilo que nos anima, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos enche de fé, de coragem, de ousadia. Jamais o inferno vencerá o reino de Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. A verdadeira igreja do Senhor não será derrotada. Ela jamais cairá, não se abaterá com isso, porque ela vive a essência da promessa do Senhor, porque ela tem portas. Significa abertura, significa autoridade, chave, a mesma coisa. O Senhor Deus, ele deu, na pessoa de Jesus, o Senhor ele entregou a Pedro e aos apóstolos: deixei as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. É de uma profundidade. Como isso pode ser? Como isso pode acontecer? Está ligado? Está ligado? É ligar e desligar. Isso significa poder espiritual. Mas esse poder espiritual está reservado para os filhos de Deus, para aqueles que são de Jesus, para aqueles que são cheios do Espírito Santo, para aquelas pessoas que vão falar e que vão viver dentro do reino de Deus. Observe uma coisa: para ter esse poder, você precisa de 2 coisas.